Todo anime sempre tem aquele personagem apelão, que consegue vencer qualquer um no X1, ou que é tão, mas tão poderoso, que nem precisa lutar para ganhar de alguém. Com tantos seres poderosos que existem, é basicamente impossível criar apenas 2 vídeos falando dos personagens mais poderosos de cada anime. Por isso aqui está a parte 3, feita apenas para vocês. E é sempre bom lembrar que isso não é uma tier list. Aqui nós separamos os mais poderosos de cada anime, mas não estamos comparando eles entre si. Mas antes de começarmos o vídeo, se você quer fazer parte desse grupo seleto dos mais poderosos, então o jeito é já ir deixando o seu ultra like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E claro, um aviso importante, esse vídeo está cheio de spoilers. Agora com isso fora do caminho, bora continuar? Digimon. É difícil dizer qual é o Digimon mais poderoso, já que atualmente existem mais de 1000 Digimons, e também temos muitos fatores que interferem no nível de poder dos monstros digitais. Outra coisa que acaba influenciando bastante são fusões entre diferentes Digimons, que acabam gerando seres muito mais complexos e extremamente poderosos. Mas se formos nivelar por cima, o monstro digital mais forte de todos com certeza é o Gaiamon, um ser que se tornou o ideal, o objetivo a ser alcançado de várias criaturas que almejam o poder máximo. Ele é nada mais nada menos que a fusão de um Digimon em seu nível e poder final com todo o planeta Terra, um ser que une toda a vida, toda a matéria do nosso mundo, em apenas uma entidade inimaginavelmente poderosa. O Gaiamon, apesar de ser uma possibilidade real, nunca conseguiu ser alcançado por nenhuma criatura. Nós ficamos sabendo da sua existência através do jogo Digimon World 3, onde o vilão Galactimon tinha o desejo de atingir tal forma. Porém, felizmente, ele não conseguiu atingir o seu objetivo, ou então nós nem estaríamos aqui para contar a história. Mas quem sabe um dia algum outro Digimon consiga fazer essa fusão e a gente possa saber realmente o tamanho do seu poder. Mas como Gaiamon por enquanto só existe em teoria, vamos então ver qual é o Digimon mais forte que realmente existe. E olha que definir qual é o monstro digital mais poderoso realmente não é nada fácil. Porém acredito que vocês vão concordar comigo que alguns seres são unanimidade quando falamos de tamanho de poder. Como por exemplo o Z de Millenniummon, que seria até injusto da nossa parte não mencionarmos ele aqui, já que sem dúvida alguma ele é um dos mais poderosos da série. Mais um que realmente pode ser considerado o Digimon mais poderoso a dar as caras até hoje é o Shoutmon X7 modo superior. Se você nunca assistiu a primeira temporada de Digimon X-Rose Wars até o final, então provavelmente você não conhece esse Digimon. Mas essa criatura aqui nada mais é que a fusão do Shoutmon com todos os Digimons do mundo digital, que não estavam do lado do mal, incluindo todos os personagens principais de todas as temporadas de Digimon. Então, como ele é a junção de todos os Digimons do bem, ele provavelmente possui vários Digimons nível Mega em seu corpo, assim como várias criaturas sagradas, sendo composto até mesmo por seres como o Shakamon. Ou seja, o Shoutmon X7 modo superior representa o poder de milhões de Digimons unidos por um só propósito: proteger o Digimundo do Mega Darkness Bagramon. Em seu perfil oficial, é dito que ele transformou todos os desejos de paz vindos de criaturas do mundo digital em força. Então, imagina o tamanho do seu poder. Pra você ter uma ideia, o corpo desse personagem é tão massivo que nem todos os Digimons da fusão conseguiram ser absorvidos e alguns ficaram orbitando em sua volta. Bleach. Bleach tem diversos personagens poderosos com diversos poderes diferentes, mas nenhum deles chega perto de Yhwach, o rei dos Quincy's. Ele é o principal antagonista de Bleach, sendo o vilão do arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos e autoproclamado filho do Rei das Almas. Seus poderes são diversos e de alto nível, ao ponto de sua derrota parecer ter sido muito forçada e acelerada. Para começar, ele possui um poder espiritual avassalador e conta com uma variedade imensa de habilidades especiais. Um de seus poderes é a distribuição da alma, que o permite distribuir poder espiritual. Yhwach nasceu com a habilidade de distribuir pedaços da sua própria alma para os outros, usando apenas um toque. Ao fazer isso, Yhwach também pode conceder uma habilidade a esse pedaço da sua alma, para que assim o novo portador possa cultivá-la, para depois ele pegá-la de volta. Esse poder é importante, pois ele é o responsável pela criação dos soldados do alfabeto no exército Quincy, os Vandenreich. Outro poder apelão é o All Might, onde Yhwach basicamente ganha um estado de quase onisciência, conseguindo ver tudo no presente e o que pode acontecer no futuro, observando todas as possibilidades do que possa acontecer.
Além disso, ele também pode alterar a causalidade do futuro, alterando ele da maneira que desejar, seja colocando armadilhas ou revertendo a própria morte. Ele também é um mestre do Hirenkyaku, uma técnica avançada de movimento Quincy, por meio do qual Yūhabarra foi capaz de viajar uma distância considerável e aparecer atrás de um Shinigami tão poderoso quanto Yamamoto sem ser notado. E se não fosse o bastante, ele ainda ganha o poder de alterar matéria após absorver o Rei das Almas, e ainda possui diversos outros poderes e armas espirituais poderosíssimas. Sim, ele foi derrotado no final, mas como eu disse, foi uma derrota apressada e longe de ter sido fácil, o que faz com que ele ocupe o posto de mais forte por aqui. Yu Yu Hakusho. No mundo dos demônios de Yu Yu Hakusho, ou também conhecido como Makai, existem 3 reis demônios incrivelmente poderosos responsáveis por governar essas terras, cada um tendo influência sobre um determinado território. Mas um deles é tão, mas tão forte, que mesmo em seu estado mais fraco e desnutrido, ele ainda consegue botar medo nos outros 2 reis que ali governam. Esse é Raizen, o pai ancestral do protagonista, Yusuke Urameshi. Mas por que Raizen está tão enfraquecido? Os demônios no mundo de Yu Yu Hakusho se alimentam de humanos, porém em um certo dia, Raizen acabou se apaixonando por uma mulher no mundo humano, e ele jurou nunca mais se alimentar de uma pessoa de novo, até que se reencontrasse com sua amada novamente. Portanto, ele estava enfraquecido por desnutrição. O problema é que a mulher morreu antes do Raizen cumprir sua promessa, só que mesmo assim, ele não quebrou o pacto em momento algum. Mesmo após a sua amada ter falecido, ele continuou não comendo nada até sua inevitável morte por desnutrição. Esse cara é tão poderoso que é referenciado até mesmo pelos próprios inimigos, e para começar falando do que ele é capaz, vamos dar início pelos títulos que ele carrega. Ele é um dos 3 reis do mundo demoníaco. Ele tem o título de Toshin, que traduzido do japonês fica Deus da Batalha. Ele é classificado como acima do rank S superior, sendo que esse rank já é considerada a classe de poder mais alta que um demônio pode atingir. Ele faz parte de um tipo especial de elite de demônios, chamado de Mazoku. Seu poder, ou Yoki como é chamado na série, atinge 1.322.000 durante o seu estado enfraquecido. Sabe o quão absurdo é ter um poder de 1.322.000 no estado enfraquecido? Só para entender melhor, vamos comparar com os outros 2 reis demônios em seus estados normais. O Iyomi tem 1.550.000 e o Mukuro tem 1.575.000. Resumindo, se Raizen estivesse em boas condições, ele simplesmente varreria o chão do mundo demoníaco, usando a cara dos outros 2 reis demônios. Além de possuir força e velocidade incomparáveis, ele também tinha algumas técnicas especiais, como ser capaz de criar lâminas de energia, disparar explosões de energia demoníaca e até mesmo voar. Deu pra ver que no seu auge, Raizen é, sem dúvida, o personagem mais forte de Yu Yu Hakusho. Naruto. Quando Madara é revivido pelo Edo Tensei em Naruto, isso causou um enorme impacto nos fãs. Naquele momento, ele era o grande vilão central da história, tendo manipulado o Obito, responsável pela criação da Katsuki e tendo forte ligação com a história antiga de Konoha. Isso até o Zetsu Negro chegar de fininho e empalar o peito do Madara usando a sua própria mão. Então, aqui entra o plot twist. Madara estava sendo usado e manipulado pelo Black Zetsu para poder reviver a Kaguya Otsutsuki. Assim, Zetsu começou a cobrir o corpo do Madara, até acontecer uma mutação no corpo dele e se transformar na Kaguya. É nessa hora que aparece o Final Boss e mais poderoso personagem de Naruto. Como vimos em Boruto, os membros do clã Otsutsuki são alienígenas poderosos com diversos poderes, sendo a Kaguya um de seus membros. Mas o que deixou a Kaguya realmente poderosa foi o fato dela ter se alimentado da fruta da árvore divina e se tornado a progenitora do chakra no planeta Terra. Ela é tão poderosa que precisou de todo o poder e inteligência do time 7 apenas para selá-la. Além de ter uma quantidade absurda de chakra, Kaguya possui vários jutsus completamente roubados. Para começar, ela tem tanto o Byakugan quanto o Rinne Sharingan, e ainda pode usar todos os jutsus que eles acompanham, o que por si só já é bem desbalanceado. Ela pode usar todos os 5 elementos da natureza, pode absorver qualquer técnica ou chakra dos seus inimigos, pode flutuar, se teletransportar e viajar entre dimensões. Além disso, ela pode usar um jutsu chamado Ossos das Cinzas Mortais, que consiste em conjurar ossos especiais do seu próprio corpo, que são capazes de transformar qualquer oponente em pó em questão de segundos.
E por fim, Kaguya conta também com uma esfera expandida do caminho da verdade, que abriga todas as transformações da natureza e linhagens sanguíneas, com o poder de obliterar todo o mundo, ocasionando essencialmente o início de uma nova dimensão. Podemos dizer que ela é basicamente uma deusa viva em Naruto. Chainsaw Man. Em Chainsaw Man existem os demônios primordiais, que são demônios que nunca morreram e que representam os medos primais dos seres humanos. Eles também são uns dos mais poderosos demônios, já que são medos impossíveis de serem apagados de um ser vivo. Como, por exemplo, temos o medo da escuridão. A escuridão pode estar ligada ao medo da morte, do desconhecido e de predadores noturnos. Portanto, contanto que a morte exista, a escuridão vai continuar existindo. Então, o poder do demônio da escuridão é gigantesco? Sim, e ele já apareceu no mangá e tacou o terror por lá. Porém, ele pode ser derrotado e até mesmo deixar de existir para todo sempre. O demônio da motosserra possui uma das habilidades mais infames da série, tornando ele o demônio mais temido até mesmo pelos outros demônios. Ele é capaz de não apenas devorar outros demônios, mas fazer com que o nome ou conceito que esse demônio representa desapareça por completo da consciência de todo mundo, enquanto também apaga a existência física desse demônio. Desse modo, os demônios que o Motosserra consome nunca mais serão lembrados por ninguém e, consequentemente, não renascerão nunca mais, deixando de existir. Ou seja, ele pode derrotar e apagar qualquer um, não importando quão forte seu oponente seja. Portanto, ele tem o potencial de ser o mais forte personagem da série. Ele é dito como o demônio que representa o medo das pessoas por motosserras, mas eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Afinal, tem muita coisa no mundo que causa muito mais medo que uma motosserra. Mas a razão por trás disso pode ser porque ele na verdade representa o medo sobre uma outra coisa, algo mais complexo do que uma simples motosserra, algo que ainda vai ser revelado para nós. Bom, com relação às habilidades ofensivas do nosso Chainsaw Man, elas são bem simplórias, já que ele apenas corta os seus inimigos com as várias motosserras presas em seu corpo. Mas não é só isso, pois ele também possui atributos físicos bem desenvolvidos, podendo se mover em velocidades incríveis e tendo uma força sobre-humana. Então, com seus parâmetros físicos avançados e o poder de apagar os demônios da existência, podemos sim considerar o Motosserra como o personagem mais forte da obra até o momento. Re:Zero. Num mundo cheio de magias tenebrosas, conceitos bizarros, demônios poderosos e monstros mágicos, um herói deve existir para livrar o mundo do bem contra as forças do mal. E não estamos falando do Subaru, o protagonista, mas sim do Reinhard, o atual Cavaleiro da Espada e membro da Guarda Real. Reinhard é, sem dúvida, o personagem mais poderoso de todo o verso de Re:Zero, e até agora ninguém conseguiu vencê-lo. Mas por que ele é tão poderoso? Digamos que ele nasceu de bunda pra lua para ter tantos poderes. Em Re:Zero existe algo chamado Divine Protections, ou bênçãos, atribuídas a alguém quando nasce. No caso de Reinhard, além de ele ter um arsenal de habilidades especiais, ele ainda possui o Divine Protection de... desejar outro Divine Protection. Pois é, além de ter uma habilidade roubada, ele pode desejar outra habilidade roubada. Só para você ter ideia do nível do seu poder, vamos listar algumas dessas habilidades. Começando com o Santo da Espada. Com essa habilidade, Reinhard consegue atingir o nível máximo de maestria de espadachim, e não apenas isso, como ele também pode ver a trajetória de qualquer tipo de ataque por meio de linhas de luz. E isso funciona para qualquer tipo de arma ou projétil. Por falar em projétil, Reinhard fica imune a projéteis, graças à bênção de evitar flechas, e ele também possui a flecha garantida, que garante o acerto de qualquer projétil atirado por ele. Esse bicho tem até bênçãos que fazem ataques furtivos e ataques consecutivos errarem contra ele. A única habilidade que ele não possui é uma habilidade de cura, e mesmo assim, ele não precisa. Afinal, os espíritos o curam automaticamente, sempre que ele precisa. A gente não vai listar todas aqui, porque a lista de Divine Protections do Reinhard é imensa, tendo mais de 100 bênçãos brincando. Além disso, ele certamente é o mais forte fisicamente, superando até mesmo seu ancestral Heidi, e com habilidades de esgrima que se comparam ao do próprio Cécilos. E ainda com uma habilidade destrutiva de simplesmente ser capaz de obliterar o mundo. Por causa disso tudo, ele com certeza é o personagem mais poderoso de Re:Zero. Tokyo Revengers. Num mangá de delinquentes brigando entre si e de viajantes do tempo, também temos o arruaceiro mais forte, sendo ele o Manjiro Sano, também conhecido como o Invencível Mike.
Ele é o líder da Toman e o último das 3 divindades. Ele é o coração e a alma da gangue. Não importa quantos membros da Toman sejam derrotados, se o Mike ainda estiver de pé, a Toman nunca perde. Tendo preferência por chutes, ele derrubou muitos líderes de gangues com suas pernas, tendo até o apelido de chute atômico. Mesmo que ele não seja tão alto, nada impede os seus chutes poderosos. E ao contrário de outros membros da gangue, o Mike tem uma experiência real em artes marciais e sempre foi considerado um prodígio. O seu movimento mais forte é um chute circular de direita, que bate os seus oponentes no chão. Isso não é nenhuma surpresa, mas o Mike nocauteou vários personagens poderosos com apenas um chute. Além disso, ele também tem uma resistência incrível. Ele foi atingido por ataques que nocauteariam lutadores comuns com um único golpe, mas ele ainda continuava de pé. Outro fato que mostra sua resistência acima do normal está na proeza de continuar desferindo golpes poderosos, mesmo com ferimentos fatais. E claro, de nada disso adianta se sua intuição não for boa. Afinal, mesmo com capacidades sobre-humanas, você não é nada sem uma boa intuição. E a intuição do Mike alcança níveis sobrenaturais. Ele até mesmo conseguiu sentir que o protagonista Takemichi era um viajante do tempo, de tão boa que era sua intuição. O seu impulso sombrio coloca ele em níveis que dificilmente alguém consegue acompanhar. Mike é simplesmente o invencível e definitivamente o personagem mais forte de Tokyo Revengers. Shumatsu no Valkyrie. O que aconteceria se colocassem grandes nomes da história da humanidade contra deuses mitológicos num X1 mortal? Essa é a principal ideia de Shumatsu no Valkyrie, um mangá que não tem história super desenvolvida e nem conspirações mirabolantes, é apenas pura e crua porradaria. E logo na segunda luta já tivemos uma demonstração de poder do mais poderoso de todos os deuses mostrados durante a série, Zeus, o pai do cosmos e do céu. Além de ser o presidente do Conselho dos Deuses, Zeus também é o líder de todos os outros deuses. E também é conhecido por ter derrotado o terrível Cronos, o mais poderoso de todos os titãs. Zeus é representado como um velho que não usa armas ou qualquer poder especial para lutar, fazendo uso apenas do seu corpo e de sua habilidade de aumentar suas capacidades musculares. Entre as suas habilidades, podemos mencionar sua incrível força capaz de segurar Shiva e parar os socos de Hércules e Ares. Também não podemos esquecer da sua velocidade. Mesmo com um corpo gigante e musculoso, ele é capaz de realizar movimentos em 0,1 segundos, enquanto multiplica essa velocidade por 10 a cada soco desferido. Mas isso não é nada quando ele realiza o soco que ultrapassa o próprio tempo. Com esse soco, ele reúne toda a sua força e até mesmo as emoções que Zeus tinha de seu pai, Cronos, e no momento que ele libera o seu punho, o tempo parece parar. É dito que a velocidade desse soco alcança a velocidade de 16 zeros,1. Fora isso, Zeus também possui durabilidade e resistência, que o permitiram simplesmente testemunhar o próprio Big Bang, considerando o evento apenas um espetáculo. Mas calma, que ainda tem mais. Zeus tem uma forma suprema chamada de Adamas. Nessa forma, todos os seus músculos são comprimidos ao limite total, tornando a sua carne indestrutível e concentrando todo o seu poder divino em cada movimento. Shiva comenta que Zeus consegue destruir todos os céus dessa forma. Ou seja, de todos os deuses que você poderia caçar a briga, Zeus é o que você deve sempre evitar. Tensei Shitara Slime Dataken. Entrando no mundo dos isekais, temos, bem, um cara que se reencarnou num slime. Um slime é apenas um bicho gelatinoso que foi muito usado como monstro de nível baixo em jogos de RPG. Inclusive, para quem já jogou Ragnarok Online, saiba que o famoso Poring é baseado no slime. E adivinha quem é o personagem mais poderoso desse anime até esse momento? Bem, o próprio protagonista, que é um slime chamado de Rimuru Tempest. Após ser esfaqueado e morto, Rimuru encarnou em outro mundo como um pedaço de slime azul, e inicialmente ganhou 2 poderes especiais, o Grande Sábio e o Predador. Esses poderes ainda iriam torná-lo um dos seres mais apelões da história dos animes. O poder Grande Sábio concede a Rimuru habilidades relacionadas à mente, como ter um aumento na velocidade do seu processo de pensamento em 1000 vezes, ou até mesmo deixar o seu corpo em modo de batalha automático. Já quando Rimuru usa sua habilidade Predador, ele envolve o corpo do oponente com sua forma de slime e absorve todos os poderes do alvo para si mesmo. E sua capacidade de armazenar poderes, digamos que é infinita. Ou seja, ele nunca vai se sentir sobrecarregado. Isso deu a ele a capacidade de absorver praticamente todos os poderes existentes no seu verso. E a lista é tão extensa que é só você pensar em qualquer tipo de habilidade que o Rimuru certamente vai tê-la no seu arsenal. Mas para comentar alguns deles,
Ele tem o teletransporte, que o possibilita mover diversos indivíduos de uma só vez para diferentes lugares. Ele tem uma regeneração super acelerada, que é capaz de regenerar instantaneamente qualquer parte do seu corpo físico e espiritual. Rimuru também ganhou habilidades de viagens interdimensionais e manipulação do espaço-tempo, além de poder sugar almas e usá-las para reviver pessoas mortas. E claro, ficar em forma de slime não é algo muito prático em muitas situações, por isso ele também tem transformação universal, podendo tomar a forma humana de dragões, lobos ou até mesmo humanos com asas. Conforme seguia consumindo mais e mais poderes, Rimuru ficou forte o bastante para enfrentar e superar completamente seres conhecidos como Lordes Demônios. E mesmo depois de chegar nesse nível de poder, ele ainda podia evoluir bem mais do que isso, o que torna ele praticamente um deus. Tengen Toppa Gurren Lagann. Talvez você conheça esse anime mais por conta dos mechas gigantescos, maiores até do que galáxias, não é mesmo? Com certeza você já ouviu falar do Super Tengen Toppa Gurren Lagann, um robô que supera tudo que existe no nosso universo em questão de tamanho. E não é só tamanho que ele tem não, pois ele possui poderes completamente quebrados, como controlar a realidade, quebrar o espaço-tempo e manipular a entropia. Certamente ele é um dos personagens mais poderosos de todo o verso do anime, porém, existe um ser que ainda assim consegue superá-lo. Em Tengen Toppa Gurren Lagann, existe o poder da espiral, que é basicamente o que compõe o sistema de poder do anime, assim como o Ki em Dragon Ball e o Chakra em Naruto. Porém, existe um perigo nesse poder, chamado Spiral Nemesis, que é um evento apocalíptico, que pode acontecer quando o poder da espiral chega a um ponto tão alto de poder que pode simplesmente destruir todo o universo em um Big Crunch. Essa era uma das teorias sobre o fim do universo, em que tudo seria comprimido em um único ponto e entraria em colapso, resultando no fim dos tempos. É exatamente isso que os seres anti-espiral tentaram tanto prevenir que acontecesse. Esses seres são uma raça misteriosa que perceberam o perigo da Spiral Nemesis, e para estagnar a sua própria evolução de poder espiral, eles se colocaram em animação suspensa, e a partir da sua consciência coletiva, criaram um ser para subjugar e conter o avanço de outras raças espiral. Essa entidade gerada assume um corpo completamente negro, e é chamado de simplesmente anti-espiral, sendo um ser universal composto por milhões de seres anti-espiral. E sim, ele foi derrotado pelo Super Tengen Toppa Gurren Lagann, mas eu posso afirmar pra você que mesmo assim, ele é ainda mais forte que o robozão. O anti-espiral é uma entidade que chega a níveis absurdos e intergalácticos de poder. Podemos dizer que ele é praticamente um deus, já que ele é onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, ele pode tudo, sabe tudo e está em todo lugar. Ele pode alterar a realidade e até mesmo a probabilidade, tem poderes de controle de mente, consegue criar portais que atravessam o tempo e espaço e ainda é capaz de criar um ataque que equivale à energia destrutiva do próprio Big Bang. E esses são apenas alguns dos seus poderes, já que os poderes do anti-espiral têm infinitas possibilidades. Um dos erros do anti-espiral é sempre querer lutar de igual para igual com seus oponentes, mesmo que ele possa ir além. E foi isso que fez ele ser derrotado, sem contar o poder da amizade do protagonista, né? Eu me arrisco dizer que ele só perdeu na batalha final mesmo por puro plot armor. Se o anti-espiral tivesse ido com todo o seu poder desde o começo da luta, ele teria vencido, sem sombra de dúvidas. E enfim, chegamos ao final da parte 3 dos personagens mais poderosos de cada anime. Mas antes de finalizarmos de vez, vamos fazer uma breve pergunta. Qual personagem desse vídeo você acha que ganharia em uma batalha de todos contra todos? Escreve aí nos comentários e bora ver quem é o mais forte. Coloca aí um hashtag e o nome do personagem que você acha que é o mais forte na frente e vamos ver qual vai ter mais votos. Não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever no canal para dar aquela força aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!